No vídeo de hoje nós vamos conhecer aí dois novos lançamentos de veículos 100% elétricos da Mercedes-Benz. Estamos falando aí do EQA e EQB, modelos de plataforma 100% elétricas que vem aí de uma geração que a gente pode chamar de EVA 1.5 da Mercedes-Benz. Vocês já viram no canal a matéria do EQC, que também é outro veículo 100% elétrico, porém da geração EVA 1.0. E agora esses daqui já são a geração 1.5. Vamos conhecer um pouquinho mais de detalhes dos modelos que estão chegando ao mercado, usando a mesma engenharia, porém com duas propostas diferentes. EQA e EQB compartilham a mesma base tecnológica, ou seja, os dois são tração dianteira, motor 100% elétrico, que equivale aí a 190 cavalos de potência ou 385 Nm de torque. E os dois vêm aí com uma bateria de 65 kWh. O que muda? Basicamente a carroceria dos carros. O EQB é um modelo pensado aí para 7 lugares, então são 3 fileiras de banco. 3 pessoas, mais 2 aqui atrás, enquanto o EQA é um veículo para 5 lugares. Aqui na frente a gente pode destacar algumas coisas, como por exemplo, esse símbolo da Mercedes é um radar, que trabalha em conjunto com aquelas câmeras ali no para-brisa. Então esse carro tem sistemas de assistência à condução, como por exemplo, controle de cruzeiro adaptativo e até mesmo o sistema de permanência de faixa. Outro detalhe, faróis totalmente iluminados em LED, inclusive estão aí escritos como LED High Performance, que é um equipamento que a gente já conhece de outros veículos Mercedes-Benz. Aqui atrás a gente consegue ver mais essa carroceria SUV do EQB. Inclusive as lanternas, elas têm essa linha de continuidade, né? Um elemento que une aí as duas partes. E olha só, o acionamento da tampa é elétrico, inclusive pode ser comandado aqui pela chave. O espaço aqui é muito bom, evidentemente que a terceira fileira de bancos está desarmada. Aqui nós teríamos os bancos da terceira fileira. Mas quando você não está fazendo uso deles, o que a gente pode dizer é que a gente consegue ver aqui um bom espaço para bagagens. Aqui na segunda fileira, alguns recursos que a gente já conhece de outros veículos da Mercedes-Benz. Vocês estão vendo aqui o encosto do banco? Você consegue, por exemplo, ter inclinações diferentes, numa posição mais vertical ou numa posição mais inclinada. E também a possibilidade de trazer o banco para frente numa proporção 2/3 ou numa proporção 1/3. Tudo isso para melhorar o espaço ou da segunda fileira ou da terceira fileira quando ela está armada. Quando a gente olha aqui por dentro, muito parecido a outros carros da Mercedes-Benz. Então, a porta com excelente acabamento, parte superior cor acolchoado e a costura aqui em vermelho. Esse acabamento que lembra no Book. E você também tem um painel de porta muito bem construído, inclusive com os comandos elétricos dos bancos com memória. Os botões de vidro e espelho bem parecidos ao que a gente já viu em outros carros. Banco também com uma extrema qualidade, misturando dois produtos de acabamento, então tem cor aqui na lateral, essa parte central aqui que lembra o notebook, volante também costurado em couro, sendo que a região onde você pega com as mãos, ele é micro perfurado. E seguindo aquela tendência, né, que o lado esquerdo do volante controla a tela à frente do motorista e o lado direito controla a parte central do MBUX. E na parte central também tem aí o touchpad, que é bastante parecido ao que a gente já viu em outros carros da Mercedes-Benz. Quando a gente abre aqui o capô da EQB, é exatamente igual na EQA, tá? Então a gente consegue ver que segue mais ou menos aquele estilo do que a gente já viu na EQC. Então aqui na frente você tem aí a parte mecânica do carro, ou seja, temos aí o motor elétrico do conjunto, com todos os sistemas, inclusive sistema de arrefecimento, que mesmo o carro não sendo a combustão, ele precisa ter um sistema de arrefecimento para refrigerar ou aquecer as baterias de acordo com a situação. E a curiosidade, ó, mesmo sendo um veículo 100% elétrico, está aqui a bateria de 12 volts. A função dela é conversar com aqueles sistemas convencionais do carro, como central multimídia, vidros elétricos, ou seja, todas aquelas funções que normalmente nós temos no carro. Então ele continua tendo a bateria de 12 volts, além da bateria de alta capacidade. Agora é hora da gente andar aqui no EQB e ver como é que é a experiência desse veículo 100% elétrico.
Bom, pessoal, agora eu estou aqui a bordo do EQB, nós vamos dirigir o carro aqui em São Paulo, mas ao meu lado eu tenho aqui o Evandro Bastos, que é o gerente de produto da Mercedes-Benz do Brasil, né, Evandro? Muito prazer, Jorge, muito bom estar aqui com vocês mais uma vez. Outra vez, né? Teve com a gente no vídeo do EQS, explicando o EQS, mas agora o Evandro vai junto comigo no EQB, até para a gente poder falar um pouco do carro. Mas antes da gente sair para dirigir o carro, Evandro, explica para a gente EQA e EQB, qual é a proposta dos dois carros, porque eles têm aí o mesmo powertrain, né? Então é um motor 100% elétrico dianteiro, tração dianteira, com 190 cavalos de potência, 385 Nm de torque. Então a engenharia de propulsão dos dois carros é igual, mas tem mudança entre eles, qual é? Tem uma mudança, a carroceria visivelmente, né, diferente. Nós estamos no EQB, Jorge, a gente vê que o foco do EQB no interior é mais espaço. Tá, né? 7 lugares. São 7 lugares, inclusive a gente montou lá a terceira fileira com os 7 lugares e a gente tem esse posicionamento desse produto para atender famílias. Tá. Ele traz muita esportividade. Ok. A gente equipa tanto o EQB quanto o EQA com o AMG Line, para-choques dianteiros, traseiros e também no interior. O interior volante, é bem mais trabalhado, AMG, né? Esse volante segue o AMG Line, com a tradicional base reta. Aplanada aqui embaixo. Exato. Os tapetes e também o acabamento aqui em aço escovado, né? Então a gente tem características de esportividade. Isso tanto no EQA quanto no EQB. Os dois têm essa mesma característica de AMG Line. Agora, exatamente. O que muda para o cliente de B para A? É o tamanho do carro. O tamanho do carro, exatamente. O nível de equipamento é exatamente igual. Por que o tamanho do carro interfere muito? Não só o tamanho, claro, a carroceria do EQA, ela é mais esportiva e ela tem o objetivo dentro da marca, dentro do posicionamento de produto, de atrair um cliente que não precisa de tanto espaço, talvez mas que quer mais jovem, por exemplo. Exatamente. Então você tem dois carros de vida, ou uma vida mais jovial, né? Não exatamente na idade, né, cronológica, mas que tem um posicionamento na vida mais jovem ali, que precisa de tanto espaço, mas quer esportividade. Bom, então pessoal, como vocês estão vendo, é uma engenharia derivada onde você tem propostas diferentes com uma mesma, digamos assim, construção base, né? Bom, vamos dirigir o carro agora. Modelo 100% elétrico. Uma coisa que eu já quero chamar a atenção para vocês é o fato desse veículo aqui, ele ter o interior muito parecido com os outros carros da Mercedes que a gente já conhece, né? Então aqui, o painel aqui é aquele MBUX de todos os outros carros, correto? Então ele é o mesmo painel. Jorge, tem um porquê, né? A gente faz um desenvolvimento de um automóvel e a questão do design ela é muito importante para a gente, para trazer um carro do hoje. Quando a gente fala de carro elétrico, né, muita gente pode pensar assim, nossa, mas isso é futuro. E a gente está falando de um carro que está realmente presente aqui. Ele já está no dia a dia da gente. A diferença é que ele vai fazer parte do futuro, mas ele é um carro atual. Ele é um carro que está aqui hoje e faz parte da nossa usabilidade, ou seja, por isso que a gente traz o Mercedes-Benz User Experience, essa forma diferente de interagir com o carro, na parte de informação. Aliás, é igualzinho, né? Porque assim, você tem o mesmo esquema aqui, que o lado esquerdo do volante controla o painel à frente do motorista, o lado direito controla a central multimídia geral, né? A tela grande, e todas as funções que a gente tem aqui são aquelas que a gente já conhece dos outros carros. O que muda é que a central multimídia, a principal, ela vai ter informações adicionais no que diz respeito a veículos elétricos. Exatamente. De resto é a mesma experiência. De resto é a mesma experiência. Nós temos um volante com acabamento em aço escovado. A experiência, o ambiente, a iluminação ambiente, ela é diferente. Pela primeira vez a gente também tem aqui um painel iluminado. A gente está num dia, que bom, bem ensolarado hoje, mas a hora que você passa numa sombra, a gente vê que as mesmas luzes estão conversando aqui com o painel. Isso faz parte da tecnologia do carro, isso faz parte do posicionamento de um carro elétrico, né? Deixar o ambiente, vamos falar assim, mais tecnológico. Então, como vocês estão vendo, pessoal, apesar da experiência elétrica ser diferente na condução, a Mercedes se preocupou em trazer uma proximidade muito grande em relação aos seus produtos, até para não causar um estranhamento no cliente, né? Ele perceber que aquilo que ele já conhece de um Mercedes continua na evolução tecnológica do carro. E eu já vou aproveitar também
para falar de algumas coisas curiosas, né? Porque a gente está acostumado com carros a combustão, que aqui atrás do volante a gente tem pedal shifts para a gente interagir com as trocas de marcha. Só que carro elétrico, como vocês já sabem muito bem, já explicamos no canal, não tem marcha, né? Você tem um motor elétrico ligado diretamente às rodas. Perfeito. Mas aqui temos os pedal shifts. E aí, Evandro, como é que é os pedal shifts aqui? Vamos explicar para a galera que o pessoal ainda não entendeu isso direito. A gente tem uma recuperação de energia, né? Então, esse lado esquerdo aqui, quando eu venho aqui e coloco D-, ele está recuperando mais energia. Recuperando mais energia, exatamente. Se você vai no D+, vamos lá. D+, ele recupera menos. Na verdade, ele está colocando um foco mais na tração ali, né? Você está conseguindo mais potência, vamos falar assim. Tá. Então aqui você tem 3 condições de condução. Então o D+, vamos dizer assim, ele deixa o carro mais solto, né? O carro Perfeito. fica mais leve. E o D- aqui, então você tem o D-, o Ele B vai e o D+. priorizar a economia de energia. E outro detalhe, né? Quando a gente está acelerando o carro, ó, por exemplo, se eu tirar o pé do acelerador, ele já aplica meio que um freio no carro, né? Perfeito. Ele já Perfeito. freia o carro sozinho. Então, você controla o processo de regeneração de energia do Acontece carro. no D-, né? Porque ele tem um foco realmente de energia. E aí você tem essa opção. Então, o próprio cliente, sem ter que mudar nada aqui no Dynamic Select, porque o carro continua tendo o Dynamic Select, tá? Você tem aqui as funções que você consegue usar como nos outros carros da Mercedes. Então você tem aqui o modo individual que você configura, o modo Sport para uma situação mais agressiva, o modo Comfort, que é um uso normal, e o modo Eco, que é aquele mais... E realmente tem um foco de economia de combustível. Aliás, vamos aproveitar aqui para entender como é que é a autonomia em modo elétrico do EQB. Qual que é a estimativa de vocês para esse carro? A estimativa até 474 quilômetros. O que, como vocês estão vendo, né, é muito boa essa autonomia. 474 quilômetros. Vou dizer assim, entre os carros elétricos que a gente costuma ver aí no mercado, a gente vê carros aí na casa de 300, 350, tem alguns até com menos. Temos um número muito interessante aqui. É um número bem representativo e a Mercedes trabalha com a questão de autonomia de bateria para trazer inclusive mais segurança e mais conforto durante a direção, né? A gente está falando aqui, Jorge, de realmente não tem nada diferente de um carro a combustão, inclusive, com um tanque cheio, vamos falar assim, né? Sim, ele está muito próximo, né? Muito próximo da experiência que a gente tem. E o que, pra gente, é extremamente confortável falar, porque traz para o cliente realmente essa segurança para fazer, inclusive, viagens. Não só para andar com o carro no dia a dia, num trajeto urbano. Então, a gente consegue ver que aqui o EQB, é assim, o EQA tem uma autonomia um pouquinho maior, porque apesar deles usarem aí o mesmo powertrain, por assim dizer, né, o mesmo pacote de baterias, mesmo motor, o EQA é um pouco mais leve por conta da carroceria, né? A carroceria é mais leve. E aí ele acaba tendo um pouquinho mais de autonomia, encostando bem ali nos 500 km de autonomia. Moral da história, a gente consegue ver aqui no EQB um carro que tem uma autonomia muito boa, tem a versatilidade de 7 lugares e toda a experiência que o usuário vai ter a bordo do carro, né, tirando a diferença de você não ter o ruído do motor a combustão, de você ter um carro com uma aceleração muito mais consistente do que o equivalente à combustão, né, porque se a gente comparar esse carro aqui, por exemplo, com, hipoteticamente, o GLB 200 com motor a combustão, a aceleração aqui é muito mais consistente, né, Ivan? Tem mais torque, né? Então ele é mais forte, ele tem uma resposta mais rápida, né? E aproveitando que você mencionou, Jorge, dos 7 lugares, ele é o primeiro SUV da marca elétrico com 7 lugares. Primeiro. É o primeiro. Então, é interessante de falar isso, né? Porque é uma oportunidade, uma chance também para o cliente que precisa de mais espaço e que não existe hoje um carro com esse tamanho, com essa versatilidade, tem aqui no EQB 250. Conseguir fazer toda essa opção. Moral da história, pessoal. O EQB, como vocês estão vendo, é um veículo alinhado aí às novas tendências do mercado, né? Ele segue um pouco da filosofia que a gente vê no GLB, mas ele tem um desenvolvimento todo próprio. E ao mesmo tempo que ele proporciona uma experiência de condução muito diferente,
no que diz respeito a dirigir o carro, a experiência de utilização aí é muito parecida ao que o cliente já conhece no Mercedes-Benz. É importante dizer isso, porque não só os clientes atuais, que já estão acostumados com o sistema de direção de Mercedes, não vão estranhar, mas também a gente dá a ideia de que, como a gente está falando de dois carros, vou falar, EQA e EQB 250, são duas versões de entrada na marca e nos carros elétricos. Então é importante a gente falar também, Jorge, que não só os clientes que já têm Mercedes, mas também tem o objetivo, esses dois veículos têm como objetivo atrair novos clientes para a marca. E aí existe, claro, sempre uma evolução, essa é a ideia. As carrocerias, elas não existem à toa. A gente tem uma ideia de atender às necessidades de uso do cliente. E por isso a gente tem o EQA, o EQB e outros lançamentos que a gente tem. O EQC que a gente já mostrou no canal, né? O EQC é um outro SUV, né? Tem um outro posicionamento de produto para atrair um outro tipo de cliente. Então, essa evolução e essa migração dentro dos automóveis Mercedes faz parte da vida do cliente. Uma hora ele precisa de mais espaço, uma hora ele precisa de menos espaço. Uma hora ele precisa de um carro mais esportivo ou menos esportivo. Então, a gente precisa, tradicionalmente, assim como a gente faz com os carros a combustão, os carros elétricos vão seguir a mesma lógica de oferecer oportunidades, na verdade, opções para atender as necessidades dos clientes. Bom, pessoal, como vocês viram aí a explicação sobre o EQB, eu vou ter a oportunidade de mostrar detalhes aqui do carro para você, com o carro parado, para vocês poderem entender um pouco mais, mas ficou bem claro que aí o EQA e o EQB agora são a porta de entrada dentro da Mercedes-Benz de um veículo 100% elétrico, com uma performance que acaba impressionando bastante no que diz respeito a desempenho e também em matéria de autonomia. Pessoal, se você ainda quer saber mais alguma coisa, é aquela história, né? Deixa o comentário aqui no vídeo, que se preciso, a gente chama o pessoal da Mercedes-Benz de novo para explicar todos esses detalhes para vocês. Comprecar é ideal para quem quer vender. Comprecar é ideal para quem quer comprar. Se precisou vender ou comprar, acesse hoje mesmo Comprecar. Acesse comprecar.com.br. Comprecar.